A bênção e a graça de Deus estejam com todos aqueles que andam no caminho de Jesus Cristo. Isto é, aqueles que amam a Jesus Cristo. Porque diz a palavra, quem não ama Jesus Cristo está debaixo da maldição. Sim, a Bíblia diz que quem não ama Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu isso, quem não ama Jesus Cristo seja maldito, mas interpretando, porque não devemos amaldiçoar ninguém. Você está entendendo? E ali Paulo diz, seja maldito, mas é a tradução. Estou interpretando para você. Isso significa estar debaixo de maldição. Não que a pessoa deve ser maldita, mas está debaixo de maldição aqueles que não amam Jesus Cristo. Agora a pergunta é essa, meu amado irmão e minha irmã. Será que Deus, Ele castiga? Castigava no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Deus castiga? Há relatos, episódios, fatos a respeito disso? Será que há? No capítulo 12, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Deus castiga ainda, sim, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Essa história, essa conversa fiada de que Deus é amor e não castiga ninguém, isso é uma mentira. Falta de conhecimento e sabedoria de Deus, é entendimento. Quem ama verdadeiramente, castiga. E castigo, traduzindo, é punição. Pune. No capítulo 12 de Atos, fala a respeito da prisão do apóstolo Pedro, da morte de Tiago, o rei Herodes. Sim, Herodes Agripa. Ele mandou matar a espada Tiago e prender Pedro. Pedro estava preso. Houve um milagre ali. O anjo de Deus livrou Pedro no meio dos soldados. Mais adiante, para falar a respeito do que nós estamos dizendo, castigo de Deus, Deus castiga ou não? Como não castiga? Como não castiga? Preste bem atenção. Herodes estava em conflito com gente de Tiro e Sidom. E o território dele abastecia aquela região. Esse pessoal, essas autoridades vieram até ele conversar a esse respeito. E depois disso, Herodes deu um discurso diante do povo, sentado na sua tribuna, deu um discurso e todo mundo começou a louvar, elogiar. Eles diziam, é a voz de um Deus, é a voz de um Deus, não de um homem. Herodes, todo farseiro, cheio de vanglória, ele ficou alegre, feliz. Sim, eu sou um Deus, não sou um homem. Se encheu de vanglória. E sabe o que aconteceu? Está escrito no versículo 22, capítulo 12, Atos, capítulo 12, versículo 22. Preste bem atenção. Diz a palavra que um anjo de Deus o feriu imediatamente. O feriu e ele morreu comido de bichos. Diz a palavra de Deus, é o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, que ele morreu comido de bichos. Deus o feriu, um anjo de Deus o feriu. Amando de quem? De Deus. Herodes, que mandou matar a espada Tiago, queria matar Pedro, e quantos males esse homem fez? Estava se achando, tinha voz bonita, um lindo discurso, mas não rendeu glória a Deus, estava absorvendo a glória para si mesmo. Foi ferido, castigado por Deus. O Senhor, diz a Bíblia, que o feriu. Sim. E o apóstolo Paulo, por exemplo, na sua primeira viagem missionária com Barnabé, eles atravessaram as ilhas e chegaram a um lugar chamado Pafos. Sim, lá em Pafos tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo.
Ele era um homem inteligente, queria ouvir a palavra de Deus. E mandou chamar Barnabé e Paulo, e eles foram. Eles foram lá. Mas tinha um homem, falso profeta, Bar Jesus. Olha que nome engraçado, Bar Jesus. Era assim que eles o conheciam, mas o nome dele também era Elimas. Esse tal de Elimas começou a atrapalhar a pregação de Paulo e Barnabé. Estavam falando a palavra de Deus ao procônsul e estava atrapalhando. Deus não castiga? Olha o que aconteceu. Paulo ficou indignado e disse a ele: filho do diabo, por que você fica atrapalhando a palavra de Deus? A mão do Senhor agora cai sobre ti, você ficará cego, e não vai ver o sol durante algum tempo. Naquele mesmo momento, sabe o que aconteceu? Elimas ficou cego, ficou no escuro, começou a tatear e rodear, desesperado, procurando alguém para se apoiar. Imagine o desespero. Ficou cego. A mão do Senhor pesa sobre ti, Elimas. Você está atrapalhando a palavra de Deus? Meu irmão, foi o diabo que castigou. Elimas foi Deus, o anjo de Deus. Você está entendendo? Como Deus não castiga? Que mentira é essa que muita gente anda pregando? Quem ama, castiga. Meu irmão, eu vi isso num ponto de ônibus certa vez, muitos anos atrás, uma criança no colo da mãe, ela não era tão pequena assim, começou a bater na cara da mãe, e a mãe não fazia nada. Ele queria ir de táxi, não queria ir de ônibus para casa. Dá um couro, uma coça nessa criança. Mas que mãe é essa? Isso é amor? A criança precisa, às vezes, apanhar. Levar um couro. É claro que você, pai e mãe, tem que dar um bom exemplo. Você não pode ser mau caráter. Você está entendendo? Precisa dar um bom exemplo para os filhos. Mas quando é necessário bater, bata. Bata, porque isso é amor. Isso é educação. Como Deus não castiga, Ele castiga porque ama. Eu mesmo já tive essa experiência do castigo de Deus. Sim, e isso me ajudou muito. E, por exemplo, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira tinham um terreno, eles venderam esse terreno, combinaram entre si a respeito do valor do terreno. Venderam, por exemplo, por uns 100 mil reais, só estou ilustrando um valor na época, e foram dar aquele dinheiro, mas não era 100, muito menos. E quando chegou ali diante de Pedro, o Ananias, ele estava mentindo. Sim, eles venderam por um preço, estavam mentindo, dizendo que venderam por outro preço. Estavam ficando com parte do dinheiro. E Pedro disse a ele: Ananias, por que deixou Satanás entrar no teu coração? O terreno não era seu? Então você poderia vender pelo preço que quisesse, ficar com todo o dinheiro. Não é pecado. Se você quisesse dar uma parte, você dava quanto quisesse. Agora, por que deixou Satanás encher seu coração e colocar Deus à prova? Estava mentindo, vendeu por tanto, e disse a Pedro que era o valor total do terreno que ele vendeu, estava doando tudo, era mentira. O que aconteceu? O anjo de Deus estava ali e Ananias caiu duro, morto, morreu ali mesmo. Será que foi um AVC, um infarto? É claro que não. Foi castigado com a morte. Novo Testamento, capítulo 5. E depois de umas 3 horas, veio a mulher dele, Safira. E Pedro interrogou ela e ela disse: sim, foi por esse valor, era mentira. Por que vocês combinaram em tentar o Espírito de Deus? Os homens que sepultaram teu marido estão aí.
na porta para levar também você. E ela caiu morta. Não foi Pedro que matou, foi Pedro que executou. Não foi uma punição, um castigo de morte. Mas tem gente que prega, está escrito lá. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 10. Que o diabo, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10, 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E aí tomo este versículo isolado da Bíblia para dizer que não, Jesus veio para dar vida em abundância. Ele não veio para tirar a vida de ninguém, matar ninguém, destruir. Mas é claro que não. Jesus não veio para matar, não veio para roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir é o diabo. É verdade. É verdade. Mas você tira este versículo, certo? Desse texto e forma um pretexto. Porque a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela não está toda nesta página e nem nesse capítulo 10. Tudo que Jesus ensinou e pregou não está só no capítulo 10. Não está só nesse versículo 10 e 11. A Bíblia são livros, são diversos livros, diversas cartas, diversos testemunhos e fatos, ensinamentos. Você não pode formar uma ideia, um pensamento, uma interpretação geral de que Deus não pune, não executa, porque quem faz isso é o diabo, tomando esse versículo separadamente. Você está errado. Você está errado pregando que o erro em nome da palavra de Deus. Você está entendendo? E quando Jesus fala de vida e abundância, muitos entendem que Jesus veio trazer riqueza, prosperidade financeira, muito dinheiro, muita paz, felicidade, alegria. Eu vim para trazer riqueza, glória para a sua vida, vida em abundância. Eu não vim trazer morte e sofrimento para você, eu não vim trazer desgraça, eu vim trazer vida e vida em abundância, muito dinheiro, riqueza, bens materiais, propriedades, alto salário. Será que é disso que Jesus está falando? Que é vida e vida em abundância? É claro que não. Vida e vida em abundância é cheio do Espírito Santo. É você estar cheio do Espírito Santo, é se encher do Espírito de Deus, das virtudes e das graças de Deus. É você se encher dos dons do Espírito Santo. Não tem nada a ver com dinheiro, riqueza, essa vida e vida em abundância. Você está entendendo? Mas muitos interpretam como prosperidade financeira, como um bem-estar material. Não que você não precise, e nós não precisamos, de um salário legal, de uma vida boa. Você está entendendo? Mas Jesus, ao falar vida e vida em abundância, ele está falando que vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus, de uma paz celeste, uma paz interior e, como recompensa, a vida eterna. O demônio, ele causa também prejuízo e dano na humanidade? Sim, ele causa, mas Deus também executa e castiga. Você ouviu? Atos 5, Atos dos Apóstolos 12, versículo 22, capítulo 13, onde fala da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, na ilha de Pafo. Olha, o homem ficou cego, Deus feriu, ele conseguiu. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9, na conversão dele, Jesus castigou Paulo também com a cegueira. Ele ficou 3 dias, cego. Quando Jesus apareceu para ele, aquela luz cegou Paulo. Jesus castigou
deixou ele cego por 3 dias. Nesses 3 dias ele não comeu e não bebeu, mas foi curado, é claro. Ele feriu, mas curou. Não foi um castigo? Foi um corretivo para Paulo, mas foi a conversão do apóstolo. Agora esse Elimas ali, viu que Paulo disse? A mão de Deus está sobre ti e você ficará cego. E ele ficou cego. Você já viu uma pessoa enxergar, de repente, ela fecha os olhos e vai abrir e está no escuro? Não enxerga mais? Pensa no desespero, eu já disse. No encontro carismático, apagaram as luzes, houve uma oração de cura interior. De repente, uma mulher começou a gritar desesperadamente na igreja. Desesperadamente. O que aconteceu? Todos acenderam a luz e foram socorrer aquela mulher. Ela, quando abriu os olhos, não enxergava. Isto é, ela não era cega, mas, de repente, ela foi abrir os olhos e estava no escuro. E caiu um profundo desespero. Todo mundo foi socorrer e oraram por ela. Ela recuperou a visão. Mas ela não era cega. Mas ficou por um momento. Você está entendendo? Veja o desespero. Talvez a cura de um trauma. Certo? Alguma coisa estava acontecendo ali. Eu não sei mais detalhes, porém eu estava nesse encontro. Mas só para salientar o desespero de uma pessoa ao ficar no escuro. Atos 5, Ananias e Safira foram executados, foram mentir, não a Pedro, mas ao Espírito Santo, colocar à prova o Espírito de Deus. Foram castigados com a morte. Elimas foi castigado com a cegueira, certo? E há muitos outros relatos na Bíblia Sagrada, meu irmão e minha irmã, em que a mão de Deus pesa e Ele castiga sim. Veja, a carta de Tiatira, por exemplo, no Apocalipse, carta à igreja de Tiatira, Jesus, ele fala a uma tal de Jezabel, isto é, uma falsa profetisa que estava contaminando os servos de Deus nessa comunidade de Tiatira. E ouçam o que disse Jesus, Novo Testamento, Jesus, carta de Tiatira, livro do Apocalipse, carta à igreja de Tiatira. Jesus disse, dê-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Vou lançá-la no leito de dor, enfermidade. Vou matar seus filhos. Olha o que Jesus está dizendo. Sim, porque ela não quer se arrepender. Está contaminando a igreja, os servos de Deus, lá em Tiatira, nessa comunidade. Então Jesus diz, vou executar seus filhos, vou lançá-la no leito de dor, porque dei-lhe tempo para se arrepender e ela não quer se arrepender. Está contaminando a igreja. Castigo, punição. E foi o diabo? Não. Foi o diabo que executou Ananias e Safira? Não. Quem executou Herodes, Agripa? Quando ele se achava um Deus e todo mundo louvando e dizendo, é a voz de um Deus, que diz a palavra, um anjo de Deus o feriu. Um anjo de Deus, o Senhor, não o diabo. Você está entendendo? No Antigo Testamento, Deus punia e castigava. A Bíblia está repleta de castigos de Deus. Os castigos de Deus sempre são para a conversão, a libertação. Sempre é para exercer a vingança, a justiça e também a conversão do seu povo, da igreja. Vocês estão entendendo? Todos ficaram com o temor de Deus depois do que aconteceu a Ananias e Safira. Veja, nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas Ele tem toda a autoridade de punir, castigar. Veja que castigar e punir não é repreender, corrigir. Repreender, corrigir, admoestar, é alertar, é advertir. Não é a mesma coisa que punir, castigar, já é
uma execução, porque a pessoa, o povo, não se arrependeu, não deu ouvido à palavra de Deus, por isso vem o castigo, a punição, e pode levar à morte, e muitos são mortos pelo castigo de Deus. Por exemplo, quando vem catástrofe sobre a humanidade, o mundo prega que essas catástrofes que vêm sobre a humanidade são coisas naturais, é coisas da natureza, não tem nada a ver com o castigo divino, nada a ver com Deus, são coisas naturais, um maremoto, um terremoto, um tornado, você está entendendo? Um vendaval, tudo o que vem da fúria da natureza, o mundo prega que isso não tem nada a ver com Deus, isso não é castigo de Deus. Vírus que matam as pessoas, sim? Muitos são curados, outros são mortos. Vírus, milhares de vírus. Não tem nada a ver com o castigo divino, é o que o mundo diz, é o que o mundo prega. Mas quem fez os vírus? Foi Deus. Deus quem criou. O diabo não cria coisa nenhuma, meu amado irmão. O diabo cria o quê? O que o diabo cria? Confusão, perturbação. Você está entendendo? O que o diabo cria? Confusão, perturbação. Sim. Deus não fez os tigres, os leões, os crocodilos, as feras das matas. Deus não fez dentes grandes, unhas grandes, nos ursos, nos leões. Para quê? Para comer carne, para matar. Ou você acha que os tigres, os leões, os ursos, os crocodilos, as feras das matas, ou você acha que eles comem capim? Comem carne, matam gente. Sim, matam gente. Quantas pessoas são mortas por meio dessas feras? Até através de cães, por exemplo. Sim. Essas feras foram feitas para matar também. Isso está na Bíblia. Agora, os vírus são também feras, são também ursos, leões, tigres invisíveis que destroem o ser humano de dentro para fora. Ele mata e destrói o ser humano por dentro. Essas feras destrói por fora, quando ataca alguém. Mas os vírus por dentro são feras também. Feras que foram criadas por Deus. Não foi o diabo que criou. O diabo não é criador. Deus é criador. Você está entendendo? Deus é criador. E a pior coisa, o problema não é você morrer. De jeito nenhum. Senão Jesus Cristo não teria padecido de uma forma tão mais cruel do que ser morto na boca de um tigre, de um leão, de um urso. Você está entendendo? A forma e o jeito como ele padeceu e sofreu, Jesus, foi terrível. Muito mais terrível do que ser morto por uma doença, um vírus, por exemplo. Claro. Você queria estar no lugar de Jesus? Não queria estar, de jeito nenhum, ninguém queria estar no lugar de Jesus para padecer do jeito que ele padeceu. Vocês estão entendendo? Por isso, meu amado irmão, não é fácil de entender a Bíblia Sagrada. Não é fácil. Não é fácil. Ela é muito complexa, é verdade. Precisamos do Espírito Santo que nos ilumine, nos ajude. Mas precisamos de consagração, andar mais perto de Deus, andar com Ele. Porque Jesus sempre explicava as Escrituras e as parábolas, tudo o que ele ensinava aos discípulos que estavam pertinho dele. Precisamos estar mais pertinho dele para que ele nos ensine, nos faça entender a Bíblia Sagrada. E tem outras passagens na Bíblia que falam da execução de Deus. Castigos de Deus sobre a humanidade. São diversos episódios da Bíblia. Falei só de alguns, mas o terrível castigo, o pior deles, não é você morrer de uma doença ou ser castigado de um jeito ou de outro. A pior coisa é você perder a salvação eterna, é você morrer, ter que partir desse mundo
e ser condenado eternamente. Você está entendendo? Quando as pessoas morrem, elas não ficam no caixão, no cemitério. Elas vão ao abismo, elas vão à morada dos mortos, elas vão à morte. Morte, morada dos mortos, abismo, cheio de penitenciários. É para lá que você vai, se não estiver preparado, com um coração puro, santificado, lavado no sangue do Cordeiro de Deus. Mas existe um lugar excelente que a palavra de Deus nos revela. Se chama paraíso. Sim, paraíso. Um dos ladrões que morreu do lado de Jesus, um deles, que disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Reconhecendo que era ladrão, pecador e que merecia morrer naquela cruz. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se é hoje mesmo, é porque Jesus o levou ao paraíso. Naquele mesmo dia, ele morreu. Jesus também morreu. Jesus morreu um pouco antes. Depois morreram os dois ladrões. E ele ficou num cemitério, num túmulo, aquele ladrão, hoje mesmo. Então, o corpo dele, sim, meu amado irmão, mas o espírito, a alma, a pessoa dele foi levada. Porque ele padeceu um sofrimento semelhante ao de Cristo. Era horrível padecer na cruz, era tão horrível, tão terrível, que os próprios amigos de Jesus, os discípulos, eles tiveram que fugir, e deixar o seu grande amigo de lado, porque eles sabiam muito bem o que acontecia com um supliciado. Eles eram zombados, escarnecidos, torturados antes de serem pregados em cruz. E Jesus e aqueles dois bandidos não foram os primeiros a ser mortos numa cruz. Eles costumavam fazer isso, os romanos. Era uma forma de tortura e de suplício que eles usavam para aterrorizar a todos aqueles que tentassem se levantar contra eles. Era assustador, por isso que os discípulos fugiram naquela noite. Sim, eles não queriam de jeito nenhum padecer daquela forma, porque cair na mão daquela gente cruel, meu amado irmão, não era fácil. Eu, você, qualquer um de nós também fugiríamos. Mas Jesus é o campeão, Jesus, esse é o forte para se entregar, sabendo de tudo o que ia acontecer e morrer daquele jeito, meu amado irmão. E diz a palavra de Deus que o castigo, veja bem, está lá em Isaías, o castigo que nós merecíamos, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Ele assumiu um castigo que deveria ser nosso. Nós é que deveríamos ser crucificados, não ele. Mas ele assumiu para salvar a todos aqueles que nele depositassem a sua fé. Por isso, deposita a tua fé em Jesus Cristo. Não deposita a tua fé em coisa nenhuma desta terra, em ninguém. Somente em Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador. Só Ele dará a você a vida eterna. Amém? Deus nos abençoe.